Hoje a gente vai mergulhar na análise de uma fonte que está apontando, olha só, uma reviravolta no cenário eleitoral, tudo com base em pesquisas bem recentes. A pergunta que fica no ar é: será que está rolando mesmo uma mudança de liderança? Vamos dar uma olhada nisso. Olha, a fonte que a gente está analisando aqui não mede palavras, ela é bem direta. Diz que, pela primeira vez, uma pesquisa mostra um novo líder e que ele venceria, pasmem, já no primeiro turno. É uma afirmação bem forte, né? E que com certeza merece a nossa atenção. Aliás, para acompanhar mais análises como esta, que vão a fundo nas fontes de informação, inscreva-se no nosso canal. Então vamos lá. Começando pelo cenário nacional. O foco da análise que a gente vai ver é todo em cima dos dados de uma pesquisa do Instituto Veritá. E segundo a fonte, essa seria a pesquisa mais ampla já feita no país. Bastante coisa, hein? Mas calma aí. Antes de sair olhando o número, é super importante entender como essa pesquisa foi feita, né? A metodologia. A fonte explica que foram, olha o número, 40.001 entrevistas. Tudo por ligação automatizada. E o ponto-chave aqui: a margem de erro é de só um ponto percentual. Ou seja, o resultado de um candidato pode variar um pontinho para cima ou um pontinho para baixo. Isso faz toda a diferença na hora de interpretar. Ok, agora sim, vamos aos números. E aqui está o primeiro dado que chama a atenção. Para um cenário de primeiro turno, essa pesquisa que a fonte apresenta mostra o candidato Flávio Bolsonaro com 35,9% das intenções de voto. Do outro lado, o candidato Lula aparece com 33,2%. Aí, a fonte faz um ponto importante. Como a margem de erro é de só um ponto, essa diferença já coloca o Flávio Bolsonaro tecnicamente na frente. Quer dizer, não é considerado um empate técnico. E essa tendência, segundo a fonte, não para no primeiro turno, não. Ela se estende para um eventual segundo turno. Se a gente olhar aqui na tabela, a pesquisa Veritá projeta uma vitória do Flávio com 42,8% contra 38,4% do Lula. É uma diferença que, de novo, a fonte faz questão de frisar que está acima da margem de erro. Ok, agora vamos sair um pouco do quadro geral do Brasil todo para dar um zoom numa região bem específica. A fonte faz uma análise bem detalhada sobre o que ela chama de uma mudança no Nordeste, que, como se sabe, é um reduto eleitoral histórico, super decisivo. E para deixar isso mais claro, para ilustrar esse ponto, a fonte pega uma outra pesquisa, agora do Real Time Big Data, lá em Pernambuco. E o dado que eles destacam é uma queda de 10 pontos percentuais para o Lula, se a gente comparar com os votos que ele teve no estado em 2022. Esse gráfico aqui ajuda a gente a visualizar bem o que a fonte está dizendo. Dá uma olhada. Em 2022, o Lula teve quase 67% dos votos em Pernambuco. Já essa pesquisa mais recente aponta 56%. Quer dizer, ele ainda está na frente, mas a fonte argumenta que essa diferença, essa queda, é um sinal importante de desgaste. E tudo isso leva a um raciocínio estratégico que a fonte resume nessa frase aqui. A ideia, segundo essa visão, não seria nem precisar virar o jogo e vencer no Nordeste. O ponto central seria diminuir a vantagem do adversário por lá. Tá, mas a pergunta que não quer calar é: por que essa mudança estaria acontecendo? Quais seriam os motivos? Bom, a fonte também entra nessa questão e começa a explorar o que poderia estar por trás dessa suposta queda de popularidade do Lula. Aqui a gente tem um resumo dos fatores que a fonte aponta. É uma combinação de coisas, né? Má avaliação do governo, questões na economia, um desgaste da imagem do presidente e também uma oposição que é descrita como mais competitiva, mais aguerrida. E para fechar, a fonte ainda menciona uma percepção de que o governo estaria sem rumo para resolver os problemas mais urgentes. E para dar ainda mais força para esse argumento, a fonte faz uma espécie de viagem no tempo. Ela compara o momento de agora, que ela descreve como de desgaste e de mau humor do eleitorado, com o final do segundo mandato do Lula, lá em 2010. Naquela época, a fonte lembra que era o auge da popularidade, com mais de 80% de aprovação. O contraste é bem grande. Bom, a gente está chegando na reta final aqui e agora a análise olha para o futuro, para frente. A expectativa toda se volta para a próxima pesquisa de um instituto bem tradicional, o Datafolha. O que será que ela vai mostrar, hein? A fonte faz um resgate da trajetória recente das pesquisas do Datafolha. Ela lembra que uma diferença que já chegou a ser de 15 pontos a favor do Lula foi diminuindo, até chegar num empate técnico na pesquisa mais recente que eles citam. Então a expectativa agora é total para saber o que os próximos números vão dizer. Vão confirmar essa tendência ou não? E tudo isso que a gente viu nos leva a uma reflexão final.
Com esse cenário todo, com números se mexendo e uma disputa que parece cada vez mais acirrada, a grande questão que fica é: quais narrativas, quais argumentos vão ganhar mais força e realmente dominar o debate eleitoral daqui para frente? É uma pergunta que só o tempo vai responder.